contar tudo a respeito desse sujeito. Ela está chegando ao vivo com as informações. Boa tarde, Diana. Oi, Hernani, muito boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham. Olha, esse crime aconteceu em 2015 em Magé, na Baixada Fluminense. E o Fábio Amarantes da Silva foi preso hoje por policiais da delegacia de Copacabana. E por quê? Porque esses agentes da delegacia de Copacabana, em 2015, eram lotados na delegacia de Magé. E na época do crime, esse homem chegou a ser preso, mas ganhou liberdade 2 anos depois. Só que a investigação que a polícia fez à época ficou guardada ali no banco de dados. Quando foi dia 23 de dezembro passado, a Justiça expediu um mandado de prisão preventiva contra esse homem. Os agentes, que agora estão na delegacia de Copacabana, já tinham informações sobre a vida do Fábio e sabiam que ele estava trabalhando agora como vendedor em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Foram lá e prenderam o Fábio. O Fábio, inclusive, ficou surpreso com a chegada da polícia porque ele não imaginava que ainda havia alguma pendência contra ele. A gente vai conversar agora com o delegado titular de Copacabana, doutor Ângelo. Boa tarde, obrigada pela entrevista. Doutor, explica pra gente, esse crime aconteceu em 2015, o Fábio hoje já trabalhava como vendedor, mas como é que foi a dinâmica desse crime que aconteceu lá em Magé, desse roubo de veículo? Boa tarde, Hernani, toda a audiência da Record. O crime aconteceu, como você disse, em março de 2015. O Fábio estava conduzindo uma moto com o garupa, Moisés, que estava armado com uma arma de fogo, um revólver 38. Eles abordaram um carro em Magé, um carro importado, e roubaram esse carro. Tá? Fugiram para a região de Itaboraí. E nesse mesmo dia, mais tarde, eles foram presos pela Polícia Militar no interior desse veículo roubado, com essa arma de fogo que foi utilizada. Inclusive, no momento da abordagem da Polícia Militar, eles efetuaram 4 disparos de arma de fogo contra os policiais militares, que revidaram essa injusta agressão, mas ninguém ficou ferido e os policiais conseguiram efetuar a prisão deles. Como você bem disse, ele ficou um bom tempo preso, depois ele foi posto em liberdade e, posteriormente, é um dado, ele voltou a ser preso, mas com o advento da pandemia, em março de 2021, ele foi posto em liberdade novamente. Nessa ocasião, o Ministério Público recorreu por entender-se equivocada essa decisão dele ser colocado solto por conta da pandemia. E agora, em 23 de dezembro do ano passado, agora às vésperas do Natal, o Tribunal de Justiça, por unanimidade, decretou novamente a prisão preventiva dele e ele vai ter que responder o processo agora no sistema prisional. Pois é, porque ao analisar todo o contexto, a gente imagina que ele tenha sido pego totalmente de surpresa, não imaginava que seria preso, já estava com uma vida restabelecida, só que estava vivendo em tese honestamente, mas agora vai ter que pagar pelo crime que cometeu quase 10 anos atrás. Ele tinha essa pendência, ele de fato ele praticou esse crime com outro comparsa. E imagino que quando ele foi posto em liberdade da última vez, ele acreditou que a situação jurídica dele tivesse sido resolvida, mas de fato não havia sido resolvida porque ele foi posto em liberdade por conta da pandemia de Covid. Mas o Ministério Público recorreu dessa decisão que o colocou em liberdade e o Tribunal de Justiça deu razão ao Ministério Público e decretou a prisão preventiva dele. Como a gente estava em Magé na época dos fatos, lá em 2015, a equipe estava lá e a gente investigou esse caso, a gente tinha muitos dados de inteligência a respeito desse autor e a partir do momento que a gente recebeu esse mandado de prisão, que é muito recente, né, a gente rapidamente conseguiu, com esses dados que a gente já tinha dessa investigação que a gente fez, localizá-lo e prendê-lo lá em São Gonçalo. Tá ótimo, doutor. Muito obrigada pela entrevista. Eu volto com você aí no estúdio, Hernani. Obrigado, Diana. Obrigado ao delegado. Parabéns, portanto, à Polícia Civil pela prisão. Gente, olha aqui. Eu estava mostrando, instantes atrás, uma reportagem de Belo Horizonte da queda de